A região da seca. O ritmo da vida está estreitamente ligado ao ritmo das estações. A seca do verão e as chuvas do inverno. Nos últimos dias de julho, cessam as chuvas. As raras plantas alimentícias que são cultivadas junto à casa amarelecem e morrem. Os ramos de mimosa que foram cortados fornecem uma forragem que só será dada às vacas. É então que os bois são dispersos no campo. Pouco depois, as vacas exaustas não conseguem mais ficar de pé. Passam-lhes correios de couro sob o ventre para levantá-las, a fim de que os cascos toquem a terra e as patas fiquem em posição normal. O ventre apoia-se numa mesa de madeira coberta de juncos e de gramíneas secas, a fim de que não se abra em chagas, e nesta posição incômoda são alimentadas, recebem parcimoniosamente uma ração de água e esperam dias melhores. Pois o vaqueiro vive na esperança messiânica das nuvens carregadas de temporais, das primeiras chuvas que farão reverdecer o sertão, transformando o deserto em vergel. A religião do litoral é a religião das igrejas místicas, de procissões alegres. A do Nordeste seco é a das adivinhações, dos rituais, das rezas para fazer chover. A 1º de janeiro iniciam-se as sortes. O dia 1º deste mês representa o mês de janeiro. O dia 2 é fevereiro. O dia 3 é março e assim por diante até o 6º mês, junho, que é o último mês da estação das chuvas. Se chove num desses dias é porque choverá no decorrer do mês correspondente. Mais tarde, no dia de Santa Luzia, desenham-se num pedaço de papel 6 quadrados que representam os 6 primeiros meses, e sobre cada um põe-se uma pitada de sal. Deixa-se o papel ao sereno durante a noite e no dia seguinte verifica-se se o mês correspondente será mais ou menos chuvoso, de acordo com o teor de liquefação apresentado pelo sal do quadradinho. Enfim, a 19 de março, dia de São José, se faz bom tempo é porque o inverno será bom. Se chove, ao contrário, a seca será feroz. Tudo na natureza pode ser sinal de chuva ou de seca. Nuvens na terra significam chuva. Nuvens nos vales, sol. Se a primeira lua de janeiro volta as pontas para o sul, o inverno será bom. Caso contrário, terá começo a desolação. O canto dos pássaros, sua maneira de fazer os ninhos, os saltos das cabras, a invasão de bandos de lagartos ou de formigas vermelhas, os locais que as aranhas escolhem para tecer suas teias, o mês em que o ipê floresce, tudo é pretexto para adivinhar o que trarão os meses vindouros. Tudo é promessa de esperança ou anúncio de tragédia. E se continua a não chover, então, só resta levar em procissão as imagens humildes dos santos católicos cantando: Deus nosso Senhor, se apiede de nós. A seca é tão grande, a poeira é atroz. A poeira é atroz por nossos pecados, tão grandes são eles que fomos castigados. Ou acorretar Santo Antônio, dar-lhe sovas, deixá-lo de cabeça para baixo. Se os pecados dos homens são muito grandes, se Santo Antônio nada pode fazer, se a seca se prolonga, verão e inverno, durante vários anos, se os animais morrem lentamente, se as provisões se esgotam, o único remédio é partir. O vaqueiro olha em silêncio a casa, a paisagem insensível, e parte com a mulher descarnada, as crianças esqueléticas sob o sol, pelos caminhos que dilaceram os pés, na direção das terras onde a água corre e as árvores são sempre verdes. Atravessa, cinzento de pó, ensanguentado pelos espinhos, o inferno de cactos e de fogo, em que branqueiam as ossadas dos animais mortos sob o vôo lúgubre dos urubus. Há secas que ficaram famosas. A de 1790 a 1793, conhecida como a Grande Seca. A de 1824 a 1825, acompanhada de uma epidemia de varíola. E principalmente a de 1877 e 1879. Aqui vale parênteses para dizer que é conhecida como a Seca dos Três Séculos, com 5.780 mortos,
125 mil expatriados, dos quais alguns foram obrigados a comer cadáveres pelo caminho para também não morrer de fome. Seca que acarretou a perda de 180 cabeças de gado, e a de 1915, do romance O 15, da Raquel de Queiroz, com 30 mil mortos, 42 mil imigrantes e o desaparecimento de 680 mil bois, mais de 2 milhões de cabras e carneiros, 112 mil burros e 211 mil cavalos. Mais perto de nós, houve ainda as de 1932 e de 1952 a 1953. Longos rosários de sofrimentos que explicam por que o vaqueiro vive no temor constante da cólera divina que se abate impiedosa sobre a terra. A partir de 1930, o poder federal inicia a luta contra a seca, incentivando a abertura de poços, procurando represar com barragens a água dos rios, construindo reservatórios para as águas das chuvas. Não basta apenas construir pequenos reservatórios para os criadores, onde o gado possa beber durante as épocas de calamidade. É preciso também irrigar o deserto por meio de canais que partam de pequenos lagos artificiais, o que promoverá o desenvolvimento da agricultura juntamente com a criação, permitindo às populações, agora as menos apreensivas, fixarem-se no solo. Em torno dos poucos reservatórios atualmente existentes, florescem os oásis. Esta modificação no deserto é uma obra gigantesca e teve um começo auspicioso com a perfuração, entre 1938 e 1953, de 166 poços. Nesse mesmo lapso de tempo, o número de açudes particulares ou públicos passou de 225 a 507, com capacidade de 3.450.275 metros cúbicos de água. Uma extensão de 512.892 metros de canais de irrigação foi construída, fazendo com que não somente a agricultura de subsistência, mas também um começo de agricultura comercial concorra para a elevação do nível de vida da massa e favoreça, contra a dispersão que destrói a solidariedade, a concentração dos homens em torno das roças. No entanto, esse início de atenção dada a tais problemas está muito longe de ser suficiente. Roger Bastide agora vai começar a falar do fanatismo religioso. A seca não é a única desgraça que se abate sobre o sertão. Juntam-se a ela o fanatismo religioso e o banditismo, três fenômenos estreitamente associados. Josué de Castro, em sua Geografia da Fome, aponta, senão como causa única, pelo menos como um dos três principais fatores do banditismo e do fanatismo, as secas que nos referimos. E fala Josué de Castro. O cangaceiro que rompe como uma cascavel doida neste monturo social significa, muitas vezes, a vitória do instinto da fome, fome de alimento e fome de liberdade, sobre as barreiras morais que o meio levanta. O beato fanático traduz a vitória da exaltação moral, apelando para as forças metafísicas a fim de conjurar o instinto solto e desadorado. Em ambos o que se vê é o uso desproporcionado e inadequado da força física e da força mental, para lutar contra a calamidade e seus trágicos efeitos. Contra o cerco que a fome estabelece em torno dessas populações, levando-as a toda sorte de desesperos. Termina Josué de Castro. Volta a Bastide. Que existe um vínculo ligando banditismo em períodos de grande seca é evidente. O número de cangaceiros aumenta em cada um desses períodos. Do mesmo modo que a grande mendicidade aumentava na Rússia ou na Índia a cada grande período de fome. Mas justamente porque o mesmo fenômeno, a fome, traduz-se ali pelo deslocamento de vagabundos, mais mendigos do que larápios, e aqui pela organização de pequenos bandos de cangaceiros, é que devemos procurar, além desta, outras causas que possam ter influência. A ligação entre fanatismo religioso e seca, no entanto, parece-me mais fácil de demonstrar. A história apresenta-nos numerosos casos dela, principalmente a Idade Média, que na Europa foi ao mesmo tempo o período das grandes fomes e das grandes crises místicas. A Índia fornece-nos exemplo análogo com as fomes destruidoras, os yogis descarnados.
O sertão do Nordeste faz-nos assim mergulhar em plena Idade Média, arrasta-nos para a Índia. O vaqueiro, acuado pela miséria, diante de uma terra ressequida pelo sol, de ossadas de animais e de cadáveres que a morte semeou, de plantas que se transformaram em coroas de espinhos ou em cravos, lanhando-os os pés e nas mãos, renovando-lhe na carne o suplício cristão da cruz, sonha com uma terra abundantemente cortada de regatos, adornada de eterna vegetação, ofertando doces frutos. Retorna por sua conta e mistura o mito da terra sem males do antepassado índio e a história do povo de Israel saindo do Egito em busca da terra da promissão, que é um mito do antepassado português. Daí toda a série de movimentos místicos e fanáticos que apenas são reflexo dessa angústia diante da fome. Movimentos que se encadeiam no decorrer dos séculos, desde a pagelança, na época das primeiras mestiçagens, até o juazeiro do Padre Cícero, na República atual. Movimentos que manifestam em sua continuidade a degradação dos elementos indígenas preponderantes nas formas mais antigas, como a pagelança, e sua substituição, cada vez mais patente pelas formas cristãs e ocidentais. Primeiro ato: pagelança ou santidade. Os primeiros colonizadores descreveram a religião indígena. Esperado com impaciência, o feiticeiro vindo de tribos distantes chega ao aldeamento sacudindo uma cabaça cheia de grãos sonoros, o maracá, em que fala a verdadeira voz dos antepassados. As mulheres entram em transe em torno dele e confessam seus pecados. A existência de tal confissão permitiu a incorporação de elementos cristãos na cerimônia primitiva, promovendo o sincretismo entre o catolicismo trazido pelos jesuítas e a religião dos pajés. A seita que então se fundou e que tomou o nome de Santidade, pois nela eram adorados ídolos análogos aos santos portugueses, não foi somente uma religião de índios civilizados. Dela participam até brancos perdidos no isolamento do sertão, como contam as denunciações e as confissões do Santo Ofício, Tribunal da Inquisição que visitou o Brasil em 1591 e 1592. Assim foram denunciados, por exemplo, Gonçalo Fernandes, Margarida da Costa, mulher de um dos mais ricos proprietários da capitania da Bahia, e Luzia Barbosa, menina de 12 anos. Através das denúncias e das confissões, é-nos possível formar uma ideia da seita e adivinhar que, sob os ritos sincréticos, a grande nostalgia messiânica que nele se manifesta, nostalgia do regresso ao estado primitivo, à vida errante e livre dos selvagens, a civilização tribal tal qual era antes que fosse atingida e desarticulada pelo contato com a civilização europeia. Gonçalo Fernandes, por exemplo, confessa que nas claras noites de verão, enquanto os senhores brancos dormiam em suas redes, os índios imitavam as cerimônias da igreja, rezavam em rosários, mas na língua nativa, e aspiravam a fumaça de uma erva chamada erva santa. Era o fumo que os europeus ainda não conheciam. E eles fumavam essa erva santa até caírem em êxtase. O mestiço Cristóvão de Bulhões confessa que tinha sido rebatizado à maneira desses índios e acrescenta que a seita tinha uma hierarquia sacerdotal, cujo cargo mais elevado era ocupado por um homem chamado Jesus Pucu, ou seja, Jesus perfeito, e uma mulher, a Virgem Maria. Abaixo deles havia um papa e sua mulher, chamada a Mãe do Mundo. Finalmente, em cada propriedade rural, um vigário representava o papa. Segundo Domingos Fernandes, mestiço, este último vestia um casaco verde, calças vermelhas e ostentava na cabeça um turbante. Marchava nas procissões diante dos outros que o seguiam dançando e todos falavam uma língua nova, tragavam a fumaça da erva santa, agitavam os maracás. Domingos Fernandes também foi rebatizado, recebeu o nome de São Luís e passou a ter 4 esposas. O ídolo de pedra, que tinha forma vagamente animal, era considerado Deus verdadeiro. Este Deus devia regressar à terra para libertar os indígenas do cativeiro e lhes conceder, num Brasil que se transformaria em paraíso, toda uma vida de ociosidade e de alegria. Seriam os brancos, de agora em diante,
ou pelo menos os brancos que não aceitassem a santidade, que trabalhariam em lugar dos índios, que se tornariam escravos daqueles que tinham antes sido reduzidos à servidão, e que cavariam as roças, construiriam as cabanas, ou então se transmutariam em árvores, em plantas carregadas de frutos para aplacar a sede dos nativos, em pássaros, em feras da floresta que seriam abatidas a flechadas. Assim, a antropofagia primitiva persistia após o primeiro fracasso da catequização missionária, mas sob uma forma mais simbólica e menos selvagem. O branco, depois de sua metamorfose, seria comido como um pássaro, como caça ou como fruto silvestre, e não mais como homem, como acontecera entre os tupinambás do litoral no momento dos primeiros contatos. Para o futuro, o grande sonho messiânico que, através da santidade, tocara já nos brancos, desenvolver-se-á sem parar, através das epopeias dos vaqueiros e dos cantos folclóricos dos trovadores cegos.